Olá, eu sou Cláudia Lopes, terapeuta quântica e energética, e a minha missão nesse vídeo é, num curto espaço de tempo, dizer como a jornada de autoconhecimento e espiritualidade virando a chave pode transformar a sua vida. Eu sei que pode parecer um pouco pretensioso nesse primeiro momento, mas se eu te disser que eu vou te entregar ferramentas que vão te ajudar a conquistar mais confiança, ter mais coragem para tomar decisões difíceis e compreender um pouquinho mais dessas dúvidas que você tem tido sobre você mesmo, isso por si só já é transformador, né? Se você está se sentindo assim meio perdido, está passando por um momento de transição de carreira, tá com alguma dificuldade nos relacionamentos, está sentindo um despertar espiritual, assiste esse vídeo com atenção até o final, porque esses minutos podem trazer muitos insights e insights profundos sobre quem você realmente é. Essa jornada ela é muito mais do que um curso, ela é uma experiência vibracional, uma experiência espiritual. Eu vou te entregar ferramentas que vão te ajudar a se sentir mais seguro, ter coragem para tomar decisões difíceis e entender melhor os sentimentos, as sensações que antes você sequer acessava, mas que agora podem estar te deixando muito confuso, confusa com tudo isso. Ela vai te ajudar a validar o que você anda sentindo, intuindo com relação à sua espiritualidade. Porque assim, ó, se você acredita num Deus que não é aquele Deus da igreja, da religião, que julga, pune, condena, que aponta, mas num Deus como energia, como uma fonte criadora, você está no lugar certo. Aqui você vai acessar um conhecimento sobre espiritualidade como energia, como frequência, numa perspectiva muito mais ampla, integrativa e profundamente libertadora. O conteúdo compartilhado na jornada vai te permitir acessar memórias e registros que vão te reconectar com a sua essência a partir do seu sentir, do pulsar do seu coração. Todo o conteúdo também vai ser acessado pela mente, de modo que o seu ego não duvide daquilo que você está aprendendo e valide o que você está sentindo. Eu mesmo já passei por esse processo que eu chamei de despertar espiritual. Eu posso garantir para vocês que não foi fácil, porque eu estava muito sozinha. E começou com uma angústia, uma tristeza, um sentimento bem difícil de lidar, que eu confundia com um estado depressivo. Eu estava bem perdida mesmo. E eu estava sempre colocando a culpa fora de mim, a culpa no outro, numa situação. Mas na verdade tinha um fundinho lá dentro que me guiava, sabe, para uma ampliação da minha consciência espiritual. Uma sabedoria interna que eu não tinha consciência disso, mas que me guiava o tempo inteiro. O mais difícil é que eu duvidava. E aí, imagina, se você duvida de você mesma, quem que vai acreditar, né? E isso tornou as coisas muito mais difíceis para mim. Eu lembro que um dia eu levantei com esse aperto no peito, uma sensação estranha, era um sentimento bem estranho. Aí eu fui para o altar, eu estava com um dia cheio, eu tinha que dar aula, eu tinha que atender, e eu fui para o meu altar e falei, olha, vou entregar aqui, acendi uma velinha e tal. E nisso veio uma voz e falou assim, vai lá para o templo. O templo era o espaço que eu ia para trabalhar a minha espiritualidade. E aí eu falei, não, imagina, aqui vai para o templo. Eu falei, eu tenho um compromisso agora, vai para o templo, nada. Aí aquela sensação, tipo, tem que ir pra lá, tem que ir pra lá. Aí eu falei, não vou. Eu falei, eu vou de noite, pronto. E fiz aí esse acordo que eu ia de noite, um acordo comigo e comigo mesma. Saí de casa e fui, aquela sensação ruim, aquele aperto, sabe? Não sei se você já sentiu uma coisa assim. E aí o fato é que quando eu tava meio que na bifurcação, vou pro templo ou eu vou pro consultório, eu falei assim, olha, é o seguinte, se é pra eu ir pro templo, me dá uma prova, né, que eu vou. E aí, a prova não aconteceu, eu fui embora pro meu trabalho. Faltando uma quadra para eu chegar no trabalho, o sinal fechou, a gente estava devagarinho porque estava trânsito, eu pisei no freio, cadê o freio? Eu não tinha freio no carro. E eu apertando, e eu, a prova, né? Eu, não precisa mais de prova, não precisa mais de prova, eu já entendi, aquele desespero, eu sei que aí o carro parou, beleza. Eu cheguei no meu trabalho, no consultório, que eu desliguei a chave, o motor ferveu, saiu aquela fumaça, eu saí correndo do carro. Bom, chamei o mecânico, e aí fiquei lá aguardando. Quando o mecânico chegou, que olhou o carro, ele falou, dona Cláudia, seu carro não tem nada. Ainda paguei ainda de mico, porque ele falou, tipo, tá louca, seu carro não tem problema. Né? Ele falou, o freio a senhora vai ver lá, mas está funcionando, voltou a funcionar, mas seu carro não tem problema nenhum. Ou seja, com isso eu aprendi, tipo, não pede prova para a espiritualidade, dá para acreditar? E eu comecei todo esse processo para acreditar em mim mesma. Só que eu sempre estava muito sozinha. E aí o que eu fiz? Meti a cara nos estudos. Comecei a estudar física quântica, psicologia transpessoal, comecei a fazer cursos, ler livros, de modo que a minha mente pudesse entender tudo aquilo que eu estava sentindo. Então, todo esse conhecimento que eu fui desenvolvendo, eu acabei criando grupos de trabalho, grupos de intervenção, que me ajudavam muito a aprender mais, também ensinar mais,
de uma forma mais integrada e completa. E aí foram anos trabalhando com grupos, com pessoas, individualmente, coletivamente, e que trouxe resultados bem bacanas para as pessoas. Então vamos lá. Aqui nessa jornada você vai encontrar conteúdos que vão dialogar tanto com a mente como com o coração, tanto com a lógica como com o sentir. Nós vamos falar de Deus, de espiritualidade, como uma consciência que habita tudo, inclusive você. Eu vou te conduzir em meditações guiadas, exercícios práticos, visualizações, para que você sustente e integre tudo o que você acessar. E para entregar esse conteúdo para vocês, eu criei um método simples e didático, o método-chave. Cada letra é um pilar de sustentação para a aquisição desse conhecimento. Então, a primeira letra, o C, é a consciência, a conexão. Ou seja, para que eu possa transformar, primeiro eu preciso conhecer. Então eu tenho que saber de onde eu vim, qual é a conexão minha com a fonte primária, como que eu, um sujeito, um nível de consciência uno, expande a sua consciência para viver realidades diferentes. Nesse momento a gente contempla o conteúdo sobre o que são as mônadas, como que nós nos dividimos em fractais dessa consciência superior e como é que a gente transita pelas várias dimensões para que a gente possa experimentar, para que a gente possa viver as experiências. Então, no pilar do C, eu crio uma conexão, uma reconexão, na verdade. Eu começo a estabelecer essa reconexão com o meu eu sou. O pilar do H é o da harmonia, ou seja, quando tudo está em harmonia, tudo flui. A frequência, a energia, ela dialoga, ela transita pelo meu corpo físico, pelos meus corpos sutis, por meio dos meus chakras. Então a gente vai explorar o conteúdo, a consciência ou a constituição energética do ser e como é que, através dos chakras, a gente pode harmonizar todos os nossos corpos, ampliando a nossa consciência com equilíbrio. Neste pilar, a gente trabalha com práticas de alinhamento e equilíbrio energético que vão trazer muito mais bem-estar para o nosso campo emocional, por exemplo. No pilar A da letra A, nós temos o alinhamento, que nos conecta com os outros níveis de frequência e consciências que estão no planeta. Nós não estamos separados do todo, então a gente aprende qual é a nossa conexão, como que nós nos alinhamos com o reino vegetal, com o reino animal, com o reino mineral, e como esse realinhamento, essa conexão com eles, nos torna também muito mais equilibrados. Se nós estamos migrando para um nível de consciência ampliado, nós estamos acessando, começaremos a acessar esses níveis de consciência. Então é necessário que a gente possa aprender como nos alinharmos com, por exemplo, o reino mineral. O que é um alinhamento com o reino mineral? É quando você usa um cristal como uma medicina. Interage com aquele cristal no seu chakra, por exemplo, quando a gente trazendo a harmonia. Então, esse nível de consciência vai conectando de onde eu vim, como que eu estou alinhado, quem são os meus corpos, como eu sou. Eu não estou isolada do todo, eu estou em alinhamento com o todo. Percebe como o grau, ele vai aumentando, o grau de compreensão sobre quem eu sou? O pilar da vibração, do V, ele vai validar as suas percepções. Por quê? Quando eu amplio a minha consciência e eu começo a sentir o meu corpo energético, as frequências das minhas percepções, das minhas emoções, eu passo a validá-las. Então, eu saio daquele estado de confusão. O que eu tenho mesmo, o que eu sou? E nesse pilar da validação, nesse pilar da vibração, nós vamos aprender rituais, pequenas coisas que a gente pode estar exercitando para nos ampliarmos essa conexão com esses níveis de consciência superiores, porque eu vou aumentando o meu campo vibracional, eu vou aumentando o nível de consciência, fazendo com que eu atinja frequências mais sutis e eu possa sentir, validar essas frequências no meu ser. O V da vibração ainda é o V da validação, ou seja, quando a gente adquire esse conhecimento, você para de ficar com aquela sensação do tipo, gente, eu tô louca, eu não sei o que eu faço, pirei de vez. E aí você começa a ter mais confiança para poder expressar as suas sensações e os seus sentimentos. E aí a gente entra no pilar da expansão, da expressão. Ora, quando eu já estou validada, eu já sinto, eu já sei mais ou menos quem eu sou, de onde eu vim, como é que é essa constituição, por que eu estou vivendo tudo que eu estou vivendo,
eu consigo expandir, eu consigo ampliar a minha percepção sobre ser e estar no mundo e me recolocar e encontrar um lugar para chamar de meu. Lembra que eu falei que eu estava muito sozinha no meu caminhar? Que eu tive que mergulhar nos estudos? Quando eu mergulho nos estudos, eu fiquei muito no mental, e isso fez com que eu desequilibrasse muito o meu emocional. Agora a gente não precisa mais. Agora a gente tem um método que tanto entrega para o mental, como vai entregar também para o espiritual, como vai entregar para o nosso coração, para o nosso sentir. E aí a gente não precisa sofrer, né? Agora eu vou te contar como é que o curso está organizado. O curso foi organizado em módulos. No módulo 1, nós temos a nossa origem, então nós vamos acessar quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou. Você vai compreender a origem da sua essência, o papel da sua alma, do seu corpo e do seu espírito. E como essa tríade funciona em realidades dimensionais diferentes. Falamos também sobre o propósito da encarnação e o funcionamento da reencarnação sobre uma ótica integrativa, energética e espiritual. No módulo 2, nós vamos aprender sobre a estrutura energética do ser. Nós vamos aprender sobre os chakras, como é que eles funcionam, como que ocorre essa troca de energia. Vamos aprender o que acontece quando eles estão desalinhados, quando a energia está invertida, e como restaurar essa energia vital com práticas simples e eficazes. Já no módulo 3, eu e a natureza, nós vamos aprender a nos reconectar com os 5 elementos básicos da Terra. Terra, fogo, água, ar e o etéreo. Cada um desses elementos carrega uma sabedoria muito ancestral que se conecta diretamente com a nossa essência. Nós vamos explorar a geometria sagrada, símbolos, direções e práticas de alinhamento com a natureza. E por fim, nós temos o módulo das meditações, que é um módulo só dedicado a meditações guiadas que vão ajudar a você a entrar em estados mais profundos de meditação, de conexão com a sua essência. São exercícios de visualização, são meditações com exercícios de visualização para facilitar essa conexão mais profunda com o seu ser. Então, se você sente que essa jornada te chama, se você quer se reconectar com o seu eu divino, com sua essência, se reconectar com a vida, então vem comigo, vamos juntos. A hora de virar essa chave é aqui e agora.